Precisamos nos lembrar de ordem. A palavra nos diz que o Senhor anunciou: haja, e então existiram os céus e a terra. Deus naquele momento trouxe à existência a matéria física e à existência os seres celestiais. Mas a Bíblia nos diz que a terra estava sem forma e vazia. E o Senhor então organizou todas as coisas para que Ele pudesse trazer o homem à sua imagem, para que pudesse governar e viver sobre este mundo criado em ordem. Percebam que o resultado da ordem foi que a vontade de Deus se cumprisse, e então a sua imagem fosse posta na criação. Quando nós olhamos um pouco mais para frente, no livro de sabedoria, escrito para ensinar os jovens a serem homens de verdade, o livro de Provérbios, vai nos dizer, vai anunciar e instruir o jovem homem que está pensando em se casar. Organiza primeiro os seus negócios, organiza as coisas do campo, e então edifica a sua casa. Percebam que primeiro era necessário que houvesse ordem na vida daquele jovem. Ordem espiritual, ordem emocional, ordem financeira, para que então ele pudesse ser reconhecido pelo pai de uma bela moça como alguém que era capaz de conduzir um casamento. Meus queridos, eu estou falando tudo isso porque nós estamos vivendo um momento importante da história da nossa congregação. Se Deus nos permitir, esse será o último ano em que nós caminharemos como congregação, porque nós desejamos encerrar esse longo período de mais de 3 décadas, nos tornando uma igreja local plenamente constituída, administrativa e financeiramente independente. Mas uma coisa importante nós sabemos: nós não devemos ser organizados para nos tornarmos ou sermos reconhecidos como uma igreja. Pelo contrário, nós devemos ser reconhecidos como uma igreja para sermos considerados dignos de recebermos a organização. Nós não vamos receber a organização eclesiástica como o ponto de início da igreja presbiteriana em Congonhas. A organização é só a consequência de nós já sermos uma igreja de fato. Uma igreja, meus irmãos, que demonstra maturidade doutrinária, espiritual, relacional e financeira. Uma igreja que demonstra fidelidade e maturidade pactual. É a igreja que deve ser, antes que ela possa assumir a plenitude das responsabilidades que acompanham uma organização. E por isso, a grande pergunta que nós precisamos responder a respeito desse nosso desejo é: nós já somos esta igreja? Somos uma igreja pactual, que ama a verdade, que vive e que persevera na verdade das Sagradas Escrituras. Cada um de vocês podem dizer que sim a respeito do seu próprio comprometimento com esta congregação? É pensando em responder isso que nós vamos passar aí os próximos meses da nossa igreja, tratando de uma nova série de sermões, que nós vamos chamar o que significa ser igreja. E dentro dessa grande série do que significa ser igreja, nós estudaremos muitas coisas. Nós descobriremos que ser igreja significa conhecer o Evangelho, conhecer e honrar o dia do Senhor. Nós iremos aprender sobre os relacionamentos na família, os relacionamentos pactuais na família do reino. Nós vamos aprender sobre o serviço cristão. Nós vamos entender que ser igreja significa ser uma comunidade pactual, uma comunidade que é financeiramente generosa para com o reino de Deus, para com o Senhor, para com o seu próximo. Meus irmãos, nós vamos olhar para tudo isso, para que nós cresçamos na compreensão disso e possamos viver assim, porque somente um povo que já vive para a glória de Deus pode ser reconhecido como uma igreja verdadeiramente cristã e ser organizada como tal. E a nossa série ela vai começar por onde toda a vida cristã começa,
por onde toda a vida cristã continua, a boa nova do Filho de Deus e da sua obra. Então o primeiro nome, ou a primeira série que nós vamos ver dentro desta grande série, o que significa ser igreja, é justamente uma série sobre o Evangelho. Esta boa nova do Filho de Deus e da sua obra. E nesta primeira série sobre o Evangelho, meus irmãos, nós vamos aprender o que é o Evangelho, porque nós precisamos do Evangelho, o que nós recebemos por meio do Evangelho, porque Deus nos salvou através do Evangelho, e como vivem aqueles que receberam pela fé o Evangelho. Neste nosso texto que nós vamos tratar hoje, 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 1 ao 4. Abra a palavra de Deus comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 1 ao 4. E por favor, me acompanhe com atenção enquanto eu faço a leitura da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal qual como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela sua palavra. Agora ilumina-nos o entendimento, porque nós carecemos do seu Espírito, para compreender espiritualmente o sentido da sua voz. E que o Senhor conceda a minha graça e o poder, não só para explicar, mas para aplicar a sua palavra ao coração do seu povo. E que o Senhor nos edifique na compreensão do que significa ser igreja. Amém. Neste texto, meus irmãos, Paulo ele vai nos responder exatamente a primeira pergunta dessa nossa nova série. O que é o Evangelho? Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, normalmente Paulo começa com uma exposição daquilo que Deus fez por nós em Cristo, e na segunda metade das suas cartas ele diz como é que nós devemos responder e viver para Deus em Cristo. Mas em 1 Coríntios as coisas são bem diferentes. Nós encontramos Paulo durante os 12 primeiros capítulos tratando de divisões, de pecados, de escândalos, de abuso no culto, de mau uso de autoridade, de confusões doutrinárias e um número imenso de problemas que afligiam aquela igreja local. Mas então, quando Paulo chega no capítulo 15, ele vai fazer algo surpreendente para os nossos dias. Ele não apresenta para aquela igreja uma estratégia para a solução de problemas, uma nova filosofia sobre como tratar as crises relacionais. Ele leva a igreja de volta ao fundamento de tudo. É como se ele dissesse: Coríntios, todos os problemas que eu tratei ao longo desta carta só podem ser compreendidos, só podem ser corrigidos à luz daquilo que lhes deu a vida, o Evangelho de Jesus Cristo. Percebam que o que Paulo está fazendo é mostrar que uma igreja cercada por problemas precisa lembrar do Evangelho. É isso que cura, é isso que restaura, é isso que vivifica o poder de Deus que pode salvar aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E nós, meus irmãos, se queremos ser uma igreja de Cristo, nós não podemos jamais nos esquecer do Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é apenas a porta de entrada para a salvação e para o reino de Deus. Ele é o fundamento e todo o chão pelo qual nós caminhamos até chegarmos na Nova Canaã, na Nova Jerusalém. Então o que eu espero poder fazer essa noite é mostrar que, porque o Evangelho da salvação em Cristo já nos foi anunciado nas Escrituras, nós agora devemos recebê-lo e perseverar nele até o fim. Porque o Evangelho da salvação em Cristo Jesus já nos foi revelado aqui, pelos apóstolos, nas Sagradas Escrituras. Nós agora somos chamados a recebê-lo por fé e perseverar somente nesse Evangelho até o fim dos nossos dias.
para a nossa reflexão, o tema deste sermão é justamente o que eu já mencionei. O que é o Evangelho? E nós vamos meditar no que é o Evangelho em 3 pontos. No primeiro, nós vamos aprender com Paulo que o Evangelho é a mensagem que nós devemos crer e reter. O Evangelho é a mensagem que nós precisamos crer e reter, nos versículos 1 e 2. Paulo começa dizendo assim: irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo, antes de falar sobre o conteúdo do Evangelho, ele fala sobre a relação dos coríntios com o Evangelho. Agora preste atenção na ordem que Paulo coloca essa relação dos crentes em Corinto com o Evangelho. Primeiro Paulo diz: eu vos anunciei. O verbo usado por Paulo aqui, evangelissemen, ele significa proclamar boas novas, anunciar notícias boas. Isso nos mostra logo de cara que o Evangelho, meus irmãos, não é uma mensagem para ser recebida e contida, guardada. Ela deve ser proclamada, anunciada. O Evangelho não se anuncia por testemunho de vida, mas com o abrir da boca e falar da notícia que Deus mandou dos céus para pecadores. Agora percebam, o Evangelho, e isso aqui é importante, ele não é fruto da criatividade humana. Paulo e os apóstolos não foram os inventores do Evangelho, eles foram os anunciadores do Evangelho. Paulo nos explica isso com muita clareza em Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, quando ele vai dizer: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E em Romanos, no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho, as boas obras do Filho de Deus, as boas notícias do Filho de Deus e das suas obras, é uma mensagem de Deus e não dos homens. O Evangelho não nasceu da mente dos apóstolos. Ele lhes foi confiado por Deus para ser anunciado ao mundo. Essa mensagem revelada há mais de 2000 anos atrás permanece sendo proclamada fielmente, porque ela veio de Deus e não pode ser corrompida, e não pode ser frustrada nos seus desígnios. Segundo, depois de dizer que Paulo anunciou, ele vai dizer o seguinte: ele lembra aos coríntios que essa mensagem na qual eles recebestes, ainda aqui no versículo 1. Aqui Paulo vai usar um verbo grego que indica a recepção de uma mensagem que foi autorizada. Uma mensagem que tem um selo real, por assim dizer. O Evangelho apostólico, meus irmãos, ele deve ser recebido. Em outras palavras, ele precisa ser crido por aqueles que o ouvem como uma mensagem autorizada da parte de Deus. Não um evangelho diluído, uma sopa rala, insossa, adaptada à cultura, que é palatável, agradável, que não expõe, que não ordena arrependimento, que não chama a fé. Não! Mas o evangelho que foi revelado e entregue por Deus aos apóstolos. Receber, então, para Paulo, não é apenas consentir com partes do evangelho. Ah, não, eu gosto disso, mas isso aqui eu não gosto muito. Ah, não, isso aqui eu deixo que ele me governe. Ah, não, essa área aqui não, essa área aqui eu não estou muito de acordo com ela. É reter a totalidade da mensagem que é anunciada nas Escrituras. Então, o Evangelho de Cristo, anunciado pelos apóstolos nas Escrituras, deve ser recebido para a salvação com submissão, sem reservas, a sua totalidade, como ele é revelado. Paulo, meus irmãos, anunciou aos coríntios e eles receberam. Mas Paulo ainda diz uma terceira coisa, que este é o evangelho no qual eles ainda perseveram. Mais uma vez aqui, quando nós olhamos para o verbo usado por Paulo no texto grego,
ele comunica a ideia de permanecer firmemente estabelecido. Algo que tenha, uma árvore que tenha a raiz profundamente arraigada, que não pode ser removida do seu lugar por nenhuma tempestade. Então não basta ter recebido o evangelho no passado. O que Paulo está dizendo é que é preciso continuar de pé nele. Não basta receber o evangelho com entusiasmo durante um tempo, como aconteceu com aqueles solos da parábola do semeador. É necessário permanecer até que o fruto nasça e amadureça. Então Paulo está dizendo que a igreja de Corinto, que estava cercada de problemas morais, relacionais, doutrinários, eles precisavam resolver este problema. Como? Lembrando do evangelho que lhes foi anunciado, que eles receberam e que agora eles perseveravam neles. Então Paulo os chama de volta ao fundamento sobre o qual a fé deve ser iniciada e deve ser desenvolvida. Fora do evangelho não há solução para a vida deste mundo. Em nada. Então, isso vai nos fazer perceber algo muito importante a respeito do que é o evangelho. Muitas pessoas olham para o evangelho como o sim do dia do casamento. Um evento que marcou profundamente e que está na memória da pessoa como aquele dia em que ele entrou no casamento. E que ele olha para trás apenas com saudosismo. Mas Paulo mostra que o evangelho não é apenas a porta de entrada para a vida cristã, que deve ser lembrado com saudades. Olha, lá no ano tal, no dia tal, na cidade tal, o pastor tal pregando, eu recebi o evangelho e eu creio. Não, meus irmãos, o evangelho não é uma coisa do passado. O evangelho, ele é presente. O evangelho, ele nos abre a porta. O evangelho é o pavimento debaixo dos nossos pés, sobre os quais nós caminhamos, edificamos e amadurecemos. O evangelho foi ontem, é hoje e é para sempre. Por isso, Martin Lloyd Jones, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o evangelho não é apenas o ABC cristão. O evangelho é o A ao Z da vida cristã. Mas aí Paulo vai dizer algo muito solene aqui nessa explicação dele a respeito do evangelho. No versículo 2 ele nos diz o seguinte: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra. Aqui, Paulo, ele usa o verbo katekó, para ele falar essa palavra retiver. E ela traz a ideia de você se segurar firmemente, você se agarrar com unhas e dentes, com força. Agora, a imagem aqui usada por Paulo, e ele conhecia muito bem isso, é a imagem de um náufrago em alto mar, que de repente, se afogando, encontra um pedaço de destroço, um pedaço de madeira, e então ele segura esse pedaço de madeira com todas as suas forças, porque a vida dele depende daquele pedaço de madeira. Agora percebam que o náufrago, ele não se agarra a esse pedaço de madeira porque ele era confortável, porque ele era bonito. Ele se agarra, ele o retém, porque ele sabe que sem esta madeira ele vai morrer. Ele precisa daquilo para viver. Da mesma forma, meus irmãos, é o evangelho. O evangelho não é um enfeite da parte de Deus para transformar a nossa vida mais confortável, mais agradável. O evangelho não é uma matéria, um assunto básico da vida cristã que a gente ouve lá no começo e depois deixa para trás para buscar coisas mais importantes. O evangelho é a mensagem de Deus para salvar a sua alma, a qual você recebe pela fé, a qual você se agarra com o poder do Espírito e a qual você nunca deixa nenhum dia da sua caminhada. Todos vocês já ouviram falar da história do Titanic. Quando ele afundou em abril de 1912, muitas pessoas morreram naquele naufrágio porque não havia botes para todas as pessoas. Mas algumas poucas sobreviveram se agarrando a destroços de navios. Um dos sobreviventes mais famosos foi o padeiro-chefe, chamado Charles Jalgin. Ele passou horas, agarrado
em um pedaço de madeira no meio das águas congelantes, enquanto ele viu o navio se afundando. Ele ficou ali até que alguém viesse e o recolhesse. Agora, imagina você chegando perto do Charles e perguntando para ele: Charles, por que você continuou segurando aquele pedaço de madeira? Porque você achou que era legal? Então, porque era muito confortável segurar aquele pedaço de madeira no meio do alto mar com águas congelantes? A resposta óbvia do Charles para você seria: é claro que não. Eu me agarrei àquilo com tudo que eu tinha porque eu queria viver. E aquela madeira era a única esperança que eu tinha de salvação. Meus irmãos, é essa exatamente a linguagem de Paulo para nós essa noite. O Evangelho não é um detalhe da vida cristã. Não é um acessório doutrinário que nós usamos durante um tempo e deixamos de lado para depois procurar coisas mais excelentes. O Evangelho é toda a vida cristã. O Evangelho é aquilo ao qual nós nos agarramos se nós queremos ser salvos. E não há um dia da vida cristã que nós podemos deixar de lado este salva-vidas. É por isso que Paulo vai dizer: vocês serão salvos se perseverarem agarrados nesta mensagem. Não porque ela seja legal, não porque ela seja agradável ao ego, mas porque somente nela nós encontramos Jesus Cristo. E fora dele não existe esperança de salvação. O Evangelho, então, meus irmãos, é a única mensagem pela qual importa que nós sejamos salvos. E por isso nós devemos recebê-lo não só no princípio da caminhada cristã, mas retê-lo por todos os dias da nossa vida. E a aplicação para nós aqui é óbvia, e é exatamente essa: retenha o Evangelho até o fim dos seus dias. Meus irmãos, Paulo está nos ensinando que o Evangelho não é apenas a porta de entrada. Ele é o chão sobre o qual nós caminhamos. Meus queridos, infelizmente há membros de décadas dentro de igrejas que conhecem versículos, doutrinas e tradições de cor, mas há muito tempo deixaram de se alimentar do Evangelho da graça. Trocaram Cristo pela religião, trocaram a graça pelos hábitos religiosos. Essas pessoas não abandonaram a fé, mas elas deixaram de amar o Evangelho de Cristo, como um náufrago ama a madeira que pode lhe dar a vida. Por isso, meus queridos, quem deixa de reter o Evangelho, inevitavelmente ele vai agregar-se, apegar-se a outras coisas como razão para a sua salvação. Alguns vão se apegar à sua moralidade. Não, eu não sou como os outros. Outros vão se apegar às suas experiências. Veja quantos anos eu tenho de vida cristã. Outros vão se apegar aos seus atos de serviço, de conhecimento, à sua frequência aos serviços. Outros vão se apegar à sua vida de oração. Essa é a melhor de todas. Meu irmão, você está sumido da igreja. Não, pastor, eu não estou indo na igreja, não, mas eu continuo orando, tá bom? Eu continuo lendo a Bíblia. Em outras palavras: pastor, eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boa diante de Deus. Eu estou fazendo boas obras. Meus queridos, nenhuma destas coisas morreu por você. Nenhuma destas coisas morreu pelos seus pecados. Nenhuma delas ressuscitou ao terceiro dia. Nenhuma delas pode comparecer diante do tribunal de Deus e declarar você justificado diante do justo juiz de toda a terra. Por isso, meus amados, nisso aqui se encontra a beleza, a graça do Evangelho. A nossa esperança de salvação nunca esteve na força das nossas mãos para segurar o Salvador. A nossa esperança está firme naquilo que pela fé as nossas mãos se agarraram a Cristo Jesus, crucificado, sepultado e ressurreto no terceiro dia. É nele que está a nossa esperança, não nas mãos que agarram, mas naquilo que pela fé nós abraçamos. Por isso o Senhor Jesus pôde declarar com poder e autoridade: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa é a nossa esperança, se nós retivermos esta mensagem até o fim. Permaneçam nele, em Cristo, porque fora da mensagem, da obra
e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não há perdão, meus irmãos. Não há reconciliação com Deus. Não há esperança. Mas em Cristo, lembrem-se disso, há graça para o pior dos pecadores, há força para o mais fraco dos santos e a vida eterna para todos aqueles que perseveram agarrados a esta mensagem que nós recebemos das Escrituras. Ser igreja é conhecer o Evangelho que nós devemos reter até o fim dos nossos dias. Mas ser igreja é conhecer o Evangelho que revela a obra de Cristo para a nossa salvação. E esse é o nosso segundo ponto. O que é o Evangelho? É a obra de Cristo que é revelada para a nossa salvação. Percebam que não basta saber que existe, então, uma mensagem que salva. Isso não basta. Nós precisamos saber que mensagem é essa. É muito comum conversar com pessoas que dizem, não, eu creio no Evangelho, e você perguntar para essas pessoas, me fala do Evangelho que você crê. E essas pessoas falam de tudo, menos do Evangelho da salvação. Menos da mensagem que veio de Deus para pecadores e que pode salvá-los. Não basta crer que existe um Evangelho, é necessário conhecer o Evangelho que nós retemos. É por isso que lá em Efésios, Paulo vai fazer isso também em Colossenses, mas Efésios capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer àqueles crentes em Efésios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito. Eles ouviram, eles entenderam e eles creram. Então eles foram selados com a salvação. É por essa razão que Paulo vai dizer no versículo 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. A expressão antes de tudo aqui, meus irmãos, indica aquilo que deve ocupar o lugar mais importante. É como eu já disse aqui, para uma igreja cheia de problemas, sejam eles doutrinários, relacionais, morais, a única solução que a Bíblia apresenta é voltar àquilo que é o centro da fé, o centro da salvação, a igreja, o Evangelho de Jesus Cristo. E aquilo que Paulo recebeu e entregou, meus irmãos, não foi uma mensagem filosófica, religiosa, nem um conjunto de faça isso ou não faça aquilo, mas foi a mensagem que Deus, também não foi uma mensagem que Deus te ama, e por isso nada de ruim vai acontecer na sua vida, que Deus quer ser o seu amigo, ou que primeiro você tem que viver corretamente para que você possa receber as bênçãos dos céus de Deus. Nada disso, meus irmãos. O que Paulo recebeu foi a boa notícia de uma obra realizada pelo Filho de Deus na história humana para a salvação de pecadores. O apóstolo, ele resume essa mensagem em 3 acontecimentos inseparáveis: morte, sepultamento e ressurreição. Primeiro, Paulo declara que Cristo morreu pelos nossos pecados. Meus queridos, em poucas palavras, Paulo resume o coração do Evangelho. Cristo não morreu apenas porque os líderes judeus haviam rejeitado ele. Cristo não morreu porque Pilatos foi um político e juiz covarde e corrupto. Ele não morreu apenas porque Roma era cruel e injusta. Todas essas coisas foram instrumentais, mas a causa real é esta: Cristo morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Esta preposição pelos, ela aponta para uma ideia de substituição penal, uma substituição forense. Meus queridos, Isaías já havia anunciado isso para nós séculos antes do nascimento de Cristo. Isaías 53, versículo 5, ele fala do servo sofredor, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Percebam que a justiça de Deus quer matar, ela demanda a morte de pecadores culpados. Por isso está escrito: o salário do pecado é a morte. Assim diz o Senhor, que nós, por natureza, éramos filhos da ira de Deus. O Senhor, como nos ensina o Salmo 5,5, odeia não só o pecado, mas os que praticam o pecado.
Por isso todos nós estávamos debaixo dessa justa ira de Deus, que demanda a morte dos pecadores. Mas a misericórdia de Deus, essa mensagem que Paulo recebeu, também nos ensina que o Filho veio para dar a sua vida em resgate de muitos. A mensagem que Paulo recebeu, meus irmãos, não fala de uma vida melhor, não fala de se tornar um cidadão melhor, mas fala de um Deus santo entregando o seu único filho sob o castigo da sua ira para não matar você, pecador, para não matar a mim e lançar-nos no lugar que nós merecemos, o inferno da ira de Deus. Essa é a mensagem que Paulo recebeu. A mensagem que Paulo recebeu diz respeito a Cristo, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Diz respeito àquele que não conheceu o pecado, que Deus o Pai o fez pecado, para que nele nós fôssemos declarados justiça de Deus. Justificados, inocentes, puros diante daquele que é puro. A mensagem, meus irmãos, que Paulo recebeu é uma mensagem de justificação, uma mensagem de substituição penal. O justo toma o lugar dos injustos, o santo carrega a culpa dos culpados, o filho amado suportou a condenação para que o pecador recebesse aquilo que ele não merecia: graça, amor, misericórdia. Agora Paulo não para na morte, porque Cristo não só morreu, esse é o segundo movimento, Cristo foi sepultado. Quando a gente ouve isso parece só mais um detalhe, né, daquilo que Paulo está falando, mas não é. O sepultamento de Jesus Cristo confirma a realidade da sua morte. Jesus Cristo não apenas fingiu ter morrido, Ele entrou, meus irmãos, verdadeiramente nessa nossa condição humana até as últimas consequências. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida, espontaneamente deu a sua vida e permitiu que o seu corpo padecesse numa sepultura. Jesus foi sepultado para que todos aqueles que nele creem não fossem sepultados sob a ira de Deus, mas vivessem pelos séculos dos séculos. Mas o evangelho não termina na morte. O evangelho não termina no túmulo. Paulo vai dizer aquela terceira verdade, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, aquele que foi entregue por causa das nossas transgressões, que foi sepultado por causa dos nossos pecados, também ressuscitou por causa da nossa justificação. O Filho que espontaneamente deu a sua vida, agora com autoridade a retoma de volta. A ressurreição, meus irmãos, é a declaração pública da parte do Pai, de que o sacrifício do Filho foi aceito e que o Salvador triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre Satanás, o inimigo das nossas almas, de maneira que aqueles que nele creem, nenhuma acusação pode ser feita contra eles, porque é Deus quem nos justifica. Herman Bavinck, ele vai escrever que a ressurreição não é apenas o apêndice da obra de Cristo, mas é o seu coração, porque nela Deus proclama diante do universo que o seu Filho venceu para a redenção do seu povo. Sem ressurreição, meus irmãos, não haveria boas novas de salvação. Haveria apenas um judeu morto em Jerusalém. Mas porque Cristo ressuscitou, agora existe perdão para pecadores. Agora existe esperança para os santos. Agora existe vida eterna para aqueles que retêm essa mensagem até o fim. Mas, meus queridos, o Evangelho, ele não pode ser tomado apenas como um conselho da parte de Deus. O Evangelho é a notícia de que Cristo morreu por nossos pecados, que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o conteúdo do Evangelho. É a mensagem de um Deus bom e santo que exige que justiça seja feita, que pecadores culpados sejam condenados, mas de um Deus que em Cristo, no seu Filho, se fez homem e então realizou toda a obra da nossa salvação.
A nossa salvação não repousa sobre aquilo que nós podemos fazer para Deus, mas sobre aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Isto é o Evangelho. E para ser igreja nós precisamos saber isso de uma forma muito clara na nossa mente. O conteúdo do Evangelho revela Cristo e a sua obra. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho, meus irmãos, é a mensagem que nós precisamos crer e reter. O Evangelho é a obra que revela a obra de Cristo, é a mensagem que revela a obra de Cristo. Pensem em um pai levando um filho pequeno ao hospital para passar por uma cirurgia difícil, uma cirurgia complicada. Pensem na criança assustada. Aquela criança não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ela está com medo. Então o pai se ajoelha do lado dela, chora do lado dela e diz: meu filho, se fosse possível, eu tomaria o seu lugar. Eu entraria naquela sala por você. Eu ficaria doente por você. Eu sofreria por você. Mas aquele pai não podia fazer isso. Nenhum pai humano pode fazer isso. Nós, pais, podemos amar, nós podemos acompanhar, consolar, sofrer, mas nós não podemos tomar lugar dos nossos filhos. O Evangelho, meus irmãos, anuncia um tipo de amor que o amor humano é incapaz de realizar. O Evangelho anuncia um amor que satisfaz a justiça divina. Deus não apenas desejou tomar o nosso lugar, Ele realmente tomou o nosso lugar em Cristo Jesus. E isso é boa nova. O pai entrega o filho que voluntariamente se dispõe a sofrer a condenação que pertencia a nós. O justo, ele entra na sala do julgamento em favor de nós, do transgressor. O inocente recebeu a condenação que era nossa. O Filho suportou a ira para que todo aquele que nele crê receba a graça, receba a adoção. Isso é o Evangelho. Meus irmãos, esse é o conteúdo do Evangelho. Deus salvando pecadores que jamais poderiam salvar a si mesmos, por meio da obra redentora do Filho, que morreu, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, para nós sermos igreja, para você ser igreja, você precisa descansar plenamente na obra do Senhor Jesus Cristo. Se o Evangelho é a notícia daquilo que Cristo fez para salvar, então nós somos chamados, ordenados a abandonar qualquer esperança de ser aceitos por Deus por qualquer coisa que nós venhamos fazer para merecer isso. É muito comum, e talvez alguns aqui pensem assim, que podem negociar um pouquinho a salvação com Deus. Muitas pessoas pensam que serão recebidas, porque elas são pessoas boas, honestas. Meus queridos, se vocês andarem na grande maioria das igrejas que se chamam igrejas protestantes, igrejas cristãs, evangélicas, e perguntar por que você vai ser salvo? Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço mal. Meus irmãos, Isaías vai dizer que a nossa melhor obra é trapo de imundícia, é coisa repugnante diante de Deus. Ninguém vai ser salvo porque é honesto, porque é trabalhador, porque é justo, porque é boa esposa, bom marido, bons filhos, dizimistas ou servos. Tudo isso é lixo. Nós vamos ser salvos porque Deus nos amou e deu o Filho dele para morrer, ser sepultado e ressuscitar em benefício dos que creem. Isso é o Evangelho. Algumas pessoas pensam que Deus vai aceitá-los porque eles oram, porque eles leem a Bíblia. Lembra que eu falei? Ah não, pastor, não estou indo na igreja não, cara. Mas eu continuo orando, tá bom, pastor? Eu continuo lendo a Bíblia. Tem uma multidão dessas pessoas que vão se encontrar no inferno. E nós não vamos ser salvos por nós. Paulo não diz que Cristo morreu para nós completarmos a obra dele. Não. Ele diz que Cristo morreu para sozinho ser completamente o Salvador da nossa redenção. Por isso, meus queridos, se há qualquer um de vocês que continuam confiando que vocês precisam acrescentar alguma coisa à obra do Senhor Jesus Cristo, ainda que seja a sua própria fé, não, eu vou ser salvo porque eu tenho fé.
Meus irmãos, até os demônios têm fé que existe um só Deus e eles estão condenados. Não é a fé que nos salva, é o alvo da fé. É pôr a nossa confiança única e exclusivamente na pessoa e na obra consumada de Cristo, na cruz do Calvário. Se nós pensarmos que precisamos completar a obra de Cristo, que Deus fez, e agora nós temos que fazer a nossa parte, você nunca entendeu a mensagem do Evangelho. Nunca. Por isso, se esse é o caso de qualquer um de vocês essa noite, se arrependam e ponham a sua fé única e exclusivamente naquele que fez tudo o que nós precisávamos para sermos justificados e salvos. Meus irmãos, Cristo já pagou por todos os pecados. Por isso ele foi morto, por isso ele foi sepultado, por isso ele ressuscitou. Nós não precisamos fazer mais nada. Nós precisamos apenas receber. É gratuito, é graça, ninguém merece, é misericórdia pura. A dívida foi paga, a ira foi satisfeita, a morte já foi vencida, o Pai aceitou o sacrifício de Cristo. Nós não precisamos acrescentar mais nada. Por isso, meus queridos, ser igreja significa parar de olhar para si mesmo e dizer, eu não mereço, será que isso, eu preciso. Você não precisa fazer nada, ninguém merece mesmo. Ser igreja é olhar para Cristo, ser igreja é pôr a esperança fora de nós, colocar a nossa força e a nossa alegria não na fé, mas na perfeita obra daquele que fez tudo o que era necessário para a redenção daqueles que creem. Meus irmãos, nós somos chamados a ser igreja. E ser igreja significa crer na boa nova, que conta o que Deus fez em Cristo para dar vida a todo aquele que nele crê. Ser igreja significa crer no Evangelho e retê-lo. Ser igreja significa conhecer e crer na mensagem que revela a obra de Cristo. Por fim, ser igreja, ou o Evangelho, ser igreja é crer no Evangelho, na mensagem que exalta a pessoa de Cristo. Que é o Evangelho? É a mensagem que exalta a pessoa de Cristo. Paulo vai deixar isso claro para nós nos versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que Cristo foi sepultado, e que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso precisa ficar muito bem definido na nossa mente. O apóstolo não está dizendo que apenas que alguém morreu pelos nossos pecados. O apóstolo está enfatizando que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, que Cristo venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Isso significa, meus irmãos, que o Evangelho, ele não apenas anuncia uma obra, o Evangelho anuncia uma pessoa, e isso é essencial, porque a salvação não está apenas naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, mas o Evangelho, a salvação está naquilo que Cristo é. É por isso que o Evangelho não é uma mensagem sobre alguém, ou sobre o que alguém fez, sobre o que Jesus fez. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo encarnado. Ele é a boa nova de Deus. Ele é o pão que desceu dos céus. Ele é a água viva que descedenta aquele que tem sede de vida. O Evangelho é Cristo para os pecadores. E é interessante nós percebermos que a palavra Cristo não é um sobrenome. Eu, bem no princípio da minha caminhada cristã, perguntei para uma mulher que havia evangelizado a minha esposa, Cristo era o sobrenome de Jesus? Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido, Messias, aquele que foi prometido por Deus ao longo da história para a redenção, não de toda a humanidade, mas do seu povo. É por isso que em Romanos capítulo 1, no versículo 2, sobre o Evangelho, Paulo diz que ele foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Na verdade, meus irmãos, desde o momento em que o pecado entrou no mundo, Deus prometeu um libertador. Em Gênesis 3,15, Deus disse que da descendência da mulher, ele enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Em Abraão, Deus prometeu aquele, através de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas.
Em Davi, Deus prometeu um rei cujo reinado jamais teria fim. E em Isaías, ele anunciou o servo sofredor, que levaria sobre si todas as nossas iniquidades. Então percebam que todo o Antigo Testamento aponta para o Evangelho, anuncia o Evangelho. O Evangelho é sobre dar glórias a Cristo. É por isso que ele, quando ressurreto, ao encontrar os discípulos no caminho de Emaús, ali em Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesus vai dizer, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E em 24:44, o Senhor Jesus continua dizendo, são estas as palavras que vos falei, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, meus irmãos, o Evangelho é a boa nova de que Deus cumpriu todas as suas promessas feitas ao Filho e promessas feitas através do Filho. E isso pode não parecer, mas é extremamente humilhante para corações soberbos como os nossos. Se o Evangelho, meus irmãos, é suficiente história da obra de Cristo para a redenção daqueles que creem, então nós, pecadores, somos completamente inúteis para a nossa própria salvação. Na mensagem que Paulo recebeu, o pecador, ele aparece apenas como necessitado. Cristo age, Cristo morre, Cristo é sepultado, Cristo é quem ressuscita. E por que isso nos humilha? Porque o homem natural, ele deseja glória. O homem quer apresentar credenciais. Ele quer receber para ele receber as coisas de graça faz com que ele pareça um miserável. Já viu como que as pessoas têm dificuldade para poder pedir quando elas têm necessidade? Orgulho. Porque eu não quero parecer pobre, eu não quero parecer miserável, eu não quero parecer incapaz. Mas é exatamente isso que a mensagem que Paulo recebeu faz. O Evangelho exalta Cristo ao revelar que o homem natural, sem o Espírito, antes da regeneração, é um miserável espiritual, incapaz de fazer qualquer coisa para a sua própria redenção. Eu me lembro de um amigo crente a quem eu havia ensinado esse Evangelho, que me contou que tomou coragem, depois de um tempo orando, ele compartilhou esse Evangelho com seu sogro. Então o seu sogro virou para ele e disse assim, bom, então é tudo de graça? Eu não preciso fazer nada. E aí aquele meu amigo, cheio de alegria, disse, sim, é tudo de graça. Então o sogro parou, olhou para ele e falou assim, se é assim eu não quero. Eu não aceito receber nada que eu não mereça ou que eu não possa pagar. Meus irmãos, é por isso que o homem insiste em oferecer boas obras para Deus. Religiosidade, sinceridade, esforço moral. Nós não aceitamos ser humilhados. Nós não aceitamos receber as coisas que nos diminuem. E o Evangelho nos esfrega no chão. E sem receios diz, vocês não podem fazer nada. É impossível que vocês se salvem. Mas para Deus tudo é possível. Essa é a mensagem que exalta Cristo. Porque Deus não divide a sua glória de Salvador com ninguém. Jonas, meus irmãos, o profeta teimoso, por assim dizer, ele não disse, a salvação pertence uma parte a Deus e uma parte ao homem. Pelo contrário, ele declarou, ao Senhor pertence a salvação. É por isso que em Isaías 48, no versículo 11, Deus nos humilha de forma inequívoca, dizendo, por amor de mim, e ele está falando da restauração futura do povo de Israel, o que espiritualmente se aplica em nós, em Cristo Jesus. Por amor de mim é que eu faço isso. É porque eu amo o meu nome que eu vou salvar vocês. Como seria profanado o meu nome? Em que sentido? De que, olha, Deus precisou de ajuda para poder salvar o seu povo. A minha glória não dou ao trem. Deus ama, meus irmãos, a sua própria glória.
E por isso ele salva somente pela fé e nos méritos de Cristo somente, para ninguém se glorie. Antes, humilhado por reconhecer a sua própria incapacidade, dê glórias somente ao Filho. Bendito seja a graça que salvou esse verme, esse pecador, pela obra de Cristo, o Filho de Deus. Nós não somos salvos pela graça, mas nós não somos salvos por graça, mais os nossos méritos. Como Paulo vai nos dizer em Efésios 2, nos versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar de ter posto uma vírgula na história da sua salvação. E a confissão de fé, a nossa confissão, ela resume essa verdade ao afirmar que Deus justifica pecadores, não por infundir neles justiça, mas por perdoar seus pecados e aceitar suas pessoas como justas, não por qualquer coisa neles operadas ou por eles feitas, mas unicamente por causa da fé em Cristo Jesus. Meus queridos, o Evangelho, ele é sim ofensivo ao orgulho humano, porque ele fecha todas as portas para a nossa vanglória. Diante da cruz, meus irmãos, não há espaço para currículos espirituais, não há espaço para medalhas aos homens, não há espaço para honra ao mérito. A cruz coloca cada homem no mesmo lugar. Vermes, culpados, condenados diante de um Deus triplamente santo e completamente dependentes, única e exclusivamente da graça de Deus que é manifesta em Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Mas aquilo, meus irmãos, que para alguns humilha, é consolo para todos aqueles que são quebrantados. Lembram de Davi? No Salmo que nós lemos para a nossa contrição? Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu pequei contra ti somente. Eu tenho feito isso porque a minha natureza é corrompida desde o meu nascimento. Por isso, se o Senhor me condenar, o Senhor será justo no seu falar e puro no seu julgar. Isso é humildade produzida pelo Espírito de Deus. Se a salvação dependesse da nossa força, nós, pecadores fracos, estaríamos todos condenados, meus irmãos. Se dependesse da nossa consistência, nós, pecadores vacilantes, não teríamos esperança. Se dependesse da nossa justiça, nenhum de nós jamais seríamos salvos. Porque a Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Mas porque a salvação depende de Cristo e de Cristo somente, o pior dos pecadores pode encontrar perdão e o mais fraco dos santos pode encontrar esperança eterna. Esse é o Evangelho. E a aplicação última para nós é essa: dê a Cristo a glória que pertence a Cristo. Dê a Ele tudo que pertence somente a Ele. Meus queridos, o Evangelho, ele nos coloca diante de uma escolha inevitável. Ou Cristo recebe toda a glória da salvação, ou nós tentamos roubar do Filho aquilo que pertence somente a Ele. E é exatamente por isso que tantas pessoas se ofendem com a mensagem do Evangelho, porque ela nos expõe, ela lança luz sobre as nossas trevas, sobre as nossas perversidades, sobre a nossa culpa, para que a gente perceba o quão condenados estamos, e então percebamos o quanto nós precisamos ser salvos. O homem natural não quer ser salvo por graça, ele quer merecer, ele quer exibir as suas obras, ele quer exibir a sua religiosidade, a sua sinceridade, a sua justiça. Veja como eu sou bom, não tem gente muito pior do que eu, mas o Evangelho não deixa espaço para vanglória. Ele revela o quão podre nós somos. Ele revela quem nós somos de fato e não quem nós acreditamos que nós éramos. Diante da cruz, meus irmãos, todos os homens estão no mesmo lugar, pecadores culpados, diante de um Deus irado, que não terá misericórdia,
daqueles que trouxeram mal para este mundo. Agora, se essa mensagem continua e continuará humilhando a soberba dos soberbos, essa verdade é um abrigo poderosíssimo para todos aqueles que se humilham debaixo das mãos de Deus, meus irmãos. Isso é ser igreja. O humilde, aquele que... E humilde na nossa cultura é ser pobre, né? Mas não é, meus irmãos. Humilde é aquele que, diante de Deus, reconhece a sua miséria e que exalta Cristo. Este é seguramente salvo pela fé nas perfeições do Filho somente. Ele exalta, então, o Filho. E nós somos chamados a fazer isso. Exaltar o Filho pela sua salvação. Exaltar o Filho pela obra que Ele realizou para nós. Por ter morrido, por ter sido sepultado e ressurreto no terceiro dia em benefício de nós. Então, se nós crermos dessa maneira, lançando de nós qualquer esperança de nos justificarmos diante do Senhor, naquele dia, e somente para estes, naquele dia, quando nós estivermos diante do trono do Altíssimo, e a justiça dele bradar para o universo, você deve ser condenado. Então você vai abaixar a sua cabeça e vai dizer em lágrimas: sim, Senhor, eu mereço a mais profunda ira da condenação. Mas então você vai levantar o seu dedo, apontar para Cristo e com os lábios trêmulos, você vai poder dizer: mas Ele sozinho, para a sua própria glória, conquistou o direito de eu ter a vida eterna. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Portanto, ser igreja significa abandonar toda e qualquer pretensão de mérito e olhar somente para os méritos do Senhor Jesus Cristo. Ser igreja é crer no Evangelho que humilha o nosso ego e que exalta única e exclusivamente o Salvador. E isso é a melhor notícia que um pecador pode receber deste lado da eternidade. Meus irmãos, organização leva a um fim. O mundo organizado trouxe a existência a imagem de Deus. Um jovem preparado pode trazer a existência, organizado pode trazer a existência uma família. Mas quando nós chegamos ao final desta mensagem sobre o Evangelho, nesta nossa primeira série, desta longa série, Paulo, ele nos deixa diante de uma realidade impossível de nós ignorarmos. Ser igreja, meus irmãos, não é receber o Evangelho como uma sugestão de Deus para termos uma vida melhor, não. Ser igreja é receber, crer e reter a boa nova de um acontecimento que mudou a história da humanidade para sempre. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem que deve ser retida. Essa é a mensagem que deve fazer brilhar as obras de Cristo. Esta é a mensagem que deve exaltar somente o Senhor da salvação e ninguém mais. Esta é a mensagem que destrói a vanglória humana para exaltar Cristo e Cristo somente, que pode fazer daqueles que creem igreja parte do povo do Senhor. Por isso, para nós sermos reconhecidos como uma igreja apta para ser organizada, nós não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar nas nossas profissões, nas nossas experiências passadas. Nós não podemos sequer confiar na nossa própria fé. Não. Nós, se queremos ser reconhecidos como uma igreja, precisamos abandonar qualquer esperança de justiça própria. Qualquer justiça que não proceda da cruz do Calvário, da morte e da ressurreição de Cristo. Então, meus irmãos, ser igreja é agarrar Cristo pela fé e descansar, não porque nós confiamos nas nossas forças que seguram, mas porque nós seguramos no poder do Salvador que nos agarra e de maneira nenhuma nos lançará fora dele. Cristo, Ele é o Redentor. Ele é poderoso para guardar até o fim todos aqueles que se achegam a Ele por meio da fé. A minha esperança é que por meio desta mensagem,
de toda esta série que nós vamos percorrer nela. E esta mensagem de Cristo, do Evangelho, a única que é poderosa e suficiente para salvar, que deve ser recebida, que deve ser retida, que deve ser crida até o fim, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, vivifique seu coração. Que essa não seja uma mensagem do passado, de um dia que você entrou na igreja, mas a mensagem que te mantém de pé todos os dias da sua vida e que te faz crescer em conformidade com Ele. Meus irmãos, que esta mensagem, ela encha abundantemente o seu coração de força, de esperança e de alegria. E que esta mensagem faça com que nós vivamos de fato como igreja, para que nós possamos experimentar não somente a organização, mas uma eternidade inteira de alegria na presença do Senhor. Porque o Evangelho da salvação em Cristo já nos foi revelado nas Escrituras. Agora nós somos chamados a ouvi-lo, crê-lo e retê-lo até o fim das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.